senhores, damos início aos nossos trabalhos às 14h40, nesta audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre do ano de 2018 para o cumprimento do estabelecido na Lei 8689, de 27 de julho de 1993. Convido para compor a mesa os membros da comissão, o vereador Butuíssa, presente, convido também os vereadores Alacir e Cabo Jean. Vai ficar tranquilo. Convido também a diretora do Departamento de Finanças da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, senhora Carla Rogério Agostinho. Rogéria. Desculpa pelo pronunciamento. Convido também o Marcos Canteiro e o senhor Edson. Tá bom. Obrigado pela presença. Antes de iniciarmos a audiência pública, esclareço que a mesma será conduzida da seguinte forma. O representante do Departamento de Finanças terá 20 minutos para expor e apresentar o relatório do cumprimento de metas. Os vereadores inscritos em livro próprio terão 3 minutos para formular questões à representante do departamento, sendo facultado a critério do vereador e do convidado réplica e tréplica. O representante do Departamento de Finanças responderá questões pertinentes ao tema, formuladas pelo público por escrito e impresso próprio distribuído na audiência. E, se não tiver condições de fazê-lo no momento, responderá posteriormente por escrito ao interessado, que deverá deixar registrado o seu endereço. Neste momento, concedo a palavra à diretora do Departamento de Finanças, senhora Carla Rogéria Agostinho, por 20 minutos para prestações de contas. Boa tarde a todos. Hoje a apresentação vai ser feita pelo funcionário Marcos, onde fará a apresentação dos quadros pertinentes à audiência. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maurinho. Na sua pessoa, cumprimento todos os demais vereadores. Então, hoje nós estamos aqui para apresentar a audiência do sexto bimestre e terceiro quadrimestre de 2018. Tá? Nós apresentaremos os dados legais, né? Aquilo que a legislação pede que nós apresentemos. Depois, logo em seguida, nós apresentaremos dados mais gerenciais, para a gente entender, compreender e ver tudo aquilo que a gente planejou no orçamento de 18 e a nossa também perspectiva para 2019. Talvez você não tenha ligado o e-mail no botão lateral. Está ligado. Talvez ele não ligou o botão. Então, primeiramente, nós apresentamos o relatório resumido da execução orçamentária referente ao sexto bimestre de 2018. Neste quadro, primeiramente, nós temos as receitas, né, divididas em receitas correntes e receitas de capital, onde o orçamento aprovado para 2018, o orçamento consolidado, que compreende Prefeitura e Instituto de Previdência, previa uma arrecadação de 250.500.000 reais. Nós realizamos em 2018 266.147.000 reais. Portanto, tivemos um excesso de arrecadação de 1.647.000 em dados consolidados. A seguida, nós apresentamos um gráfico, né, onde nós demonstramos aí as receitas previstas e receitas realizadas em 2018. Então, elas estão divididas por tipo de receita. A primeira grupo de coluna são as receitas tributárias,
né? Onde em azul é a previsão de arrecadação e em vermelho a realização. Então, por aí nós conseguimos enxergar que nós tivemos um excesso de arrecadação nas receitas tributárias. Tá? Em seguida, nós temos o grupo de receitas de contribuição, né? Nós tivemos praticamente ali empatado, tudo aquilo que nós prevemos foi realizado. Tá? Se nós voltarmos um pouco, aqui nós temos os números, onde a gente consegue enxergar que lá na receita tributária havia uma previsão de 61.657.000 de arrecadação e arrecadamos 65.440. Então, tivemos um excesso de arrecadação de 3.783.000. No grupo Receita de Contribuições, prevíamos 12.114.000. Arrecadamos 11.766.000. Então, faltou arrecadar aí R$348.000 nesse grupo de receita. Nas receitas patrimoniais, havia uma previsão de R$2.734.000 e arrecadamos R$2.200.000. Então, deixamos de arrecadar R$534.000. Nas transferências correntes, havia uma previsão de R$180.129.000, arrecadamos R$185.779.000. Tivemos um excesso de arrecadação de R$5.650.000. Em outras transferências correntes, a previsão era de R$5.513.000, arrecadamos R$5.501.000. Deixamos de arrecadar R$12.300. No próximo grupo, receitas de capital, nós temos aí as receitas de alienação de bens e outras receitas de capitais. Havia uma previsão de arrecadação de R$9.003.000, arrecadamos R$5.137.000. Deixamos de arrecadar R$3.866.000. Né? Temos também as deduções do Fundeb, né, onde havia a previsão de R$19.642.000 e houve uma arrecadação de R$21.659.000. As receitas intra-orçamentárias, previsão de R$12.989.000 e arrecadamos R$11.981.000. Faltou arrecadar R$1.007.000. No somatório, é aquilo que nós já falamos, dos R$264,5 milhões previstos, arrecadamos R$266.147, com R$1.647.000 de excesso de arrecadação em todas as fontes, em todos os grupos de receita e na receita consolidada. Então, aqui o gráfico é a representação gráfica dos números que nós acabamos de falar. Então, aqui dá para ver um pouco que nós tivemos excesso de arrecadação nas receitas tributárias e nas transferências correntes. Né? Logo mais, nós explicamos o que levou a cada um desses dados. Também temos mais uma demonstração gráfica, né, de como se comportou a receita. Naquele primeiro gráfico, nós demonstramos o grupo de receitas correntes e o grupo de receitas de capital. Então, grande parte da nossa arrecadação vem das receitas correntes, né? E um número menor, na proporção, são as receitas de capital. No gráfico ao lado, nós demonstramos como compõe cada tipo da receita corrente. Né? Então, nós temos ali o grupo de receita tributária, o grupo de receita de contribuição, receita patrimonial, as transferências correntes e as outras receitas correntes. Então, nós conseguimos ver que a maior parte das receitas correntes são formadas pelas receitas tributárias. Falando um pouco das despesas, nós temos aqui agora o quadro resumido da execução orçamentária do lado da despesa. Acabamos de ver o quadro resumido da execução orçamentária com relação à receita e agora com relação à despesa. Então, das despesas, elas também são divididas entre despesas correntes e despesas de capital. Nas despesas correntes, nós havíamos uma previsão de
autorizada, né, de empenhamento de até 250.479,90. Empenhamos 234.230. Então, deixamos de empenhar, né, não empenhamos 16.249.000 reais. As receitas correntes são basicamente divididas em pessoal e encargos e outras despesas correntes, né? Pessoal e encargos, nós tínhamos previsto 134.869, empenhamos 129.582. Outras despesas correntes, havia previsão orçamentária de 115.610, realizamos 104.648. Nas despesas de capital, nós tínhamos dotações de 34.777, empenhamos 14.366. As despesas de capital estão incluídas despesas com investimentos e amortização da dívida. Num total de despesa previsto de 302.528 e empenhamos 260.011. Então, nós temos ali que a nossa arrecadação consolidada foi de 266.147 e empenhamos também, de forma consolidada, a Prefeitura e Instituto de Previdência, 260.011,70. Então, nós temos ali um superávit entre arrecadação e empenhamento de 6.135.000. O próximo quadro também é o relatório resumido da execução orçamentária, onde nós trouxemos aqui também as despesas sob a sua forma liquidada, né? Nós temos as empenhadas e as liquidadas. Nós acabamos de apresentar as empenhadas e o próximo quadro traz também as despesas liquidadas. Então, em despesas correntes, dos 234 milhões empenhados, nós liquidamos 228 milhões de reais. Nas despesas de capital, dos 14.366, até o dia 31 de dezembro de 2018, liquidamos R$ 7.920. No total, dos 260.011 empenhados até 31 de dezembro, nós liquidamos 247.689. Então, temos aí ainda a pagar 12.322. Quando nós comparamos o total de receita arrecadada no ano, de 260.147, com o total de despesas liquidadas até o dia 31 de dezembro, que foi de 247.689, nós temos um superávit de 18.457.000. Sim, 12 restos a pagar. O próximo quadro também traz para nós uma visão gráfica entre as despesas previstas, né, aprovadas em orçamento, consignadas com dotações, e a sua realização. Então, nós temos ali em azul a previsão e em vermelho a realização, né? Separamos ali em pessoal e encargos, outras despesas correntes e investimentos. É apenas uma forma gráfica de ver, visualizar aquilo que nós estamos falando de forma numérica. Esse próximo quadro também é de execução orçamentária, traz as despesas por função de governo. Então, nós temos ali todas as funções de governo que estão incluídas no nosso orçamento, né? Função legislativa, administração, segurança pública, assistência, todas elas compõem o nosso orçamento, quanto que estava prevista, orçada em cada uma delas, as dotações atualizadas, né? Que foram as movimentações feitas durante o ano, entre suplementação, né? Remanejamento, e quanto foi empenhado em cada função de governo. Então, nós tivemos ali 264 milhões, né, e meio previstos em orçamento e empenhamos 260.011. É a mesma informação do quadro anterior, apenas separado por função de governo. Neste próximo quadro é uma visualização gráfica, também, de quanto foi empenhado em cada função de governo
Então, para a gente ter uma ideia ali de qual função de governo tem um peso maior no orçamento do município. Então, nós conseguimos enxergar que a função de governo, educação, cultura, responde pela maior parte das despesas empenhadas. Logo após vem saúde, administração, urbanismo, né, previdência social, legislativo, que aqui também tem os dados da Câmara, transporte e as demais funções que respondem por 2,1%. Agora nós apresentamos os restos a pagar. Nós ainda... Aqui. Nós demonstramos nesse quadro os restos a pagar de exercícios anteriores. Nós ainda possuímos R$ 904 mil de restos a pagar de exercícios anteriores, tá? Então, 117 mil se refere a restos a pagar com recursos de arrecadação própria da Prefeitura, R$ 509 mil são restos a pagar de recursos do Estado e R$ 277 mil com recursos do governo federal. Quase 100%, podemos dizer quase que 100% desses valores se referem a empenhos de convênios que estão em andamento, né, tanto com o governo federal quanto estadual, e a sua contrapartida. Por isso que nós temos ali ainda R$ 117 mil em aberto de empenhos de exercícios anteriores. Aí aqui nós trazemos os restos a pagar do exercício de 2018, tá? Então nós temos aqui os restos a pagar da Prefeitura, do Fundo de Seguridade, da Câmara Municipal. Então nós temos 12.554.000 em restos a pagar, né, de forma consolidada, com as três instituições, sendo 12.357.000 da Prefeitura. Esses 12 milhões, R$ 4.565.000 são restos a pagar de recursos próprios da Prefeitura, 4.412.000 são restos a pagar de fonte 2, né, com recursos do Estado, R$ 189.000 com recursos vinculados de trânsito, R$ 3.190.000 com recursos vinculados federais. O Fundo de Seguridade tem R$ 11.100 em restos a pagar e a Câmara R$ 185.600. Nos recursos estaduais, desses 4.412.000, boa parte deles, grande parte deles, se referem a empenhos, novamente, de convênios estaduais que estão em andamento, né? E a mesma coisa com recursos federais, né? Convênios e programas, né, que a gente recebe do QESE, da educação, outros recursos do Fundo Nacional de Saúde, Fundeb, né, e do Fundo Nacional de Assistência Social. Também um quadro ali de operação de crédito e dívida consolidada. Operação de crédito até o terceiro quadrimestre nós não temos, mas agora em 2019 nós teremos, né? Nós temos aquela operação de crédito com o Banco do Brasil, então no próximo exercício nós teremos valores ali de operação de crédito. Mas em 2018 nós não tivemos nenhuma operação de crédito realizada. Aí aqui também nós temos um resumo das despesas de capital, né, com o recurso do Tesouro. Havia uma previsão de 6.080.000, empenhamos 3.388.000, liquidamos 2.615, pagamos também 2.615. De transferências estaduais, previsão de 16.931, empenhamos 8.056.000, liquidamos 3.805, liquidamos e pagamos. Com recursos vinculados do trânsito em despesa de capital, havia previsão de 231.500, empenhamos 55.900, pagamos e liquidamos e pagamos 40.900. Com recursos de transferências federais, previsão de 7.694.000, empenhamos 2.747, liquidamos 1.277,
pagamos 1.260. E havia uma previsão de que a operação de crédito se realizasse em 2018, mas ela se iniciou a realização agora no ano de 2019. E a Câmara Municipal, havia uma previsão de despesa de capital de 430 mil, foi empenhado 118.600, liquidado 180.900 e pago 94.900. O Fundo de Seguridade havia uma previsão inicial de 10 mil, não houve empenhamento, nem liquidação, nem pagamento de despesa de capital. O próximo quadro da Lei de Responsabilidade Fiscal é o quadro de demonstrativo da dívida consolidada líquida. Então, nós temos como estava no exercício anterior e como finalizou agora em 31 de dezembro de 2018, no exercício atual. Então, nós temos 11.164 de dívida consolidada. O que é isso? Dívida contratual, 2.276.700, que se refere aos 2 parcelamentos do Fundo de Seguridade que a Prefeitura tem. Então, a Prefeitura tem 2 parcelamentos com o Fundo de Seguridade, que já vem de exercícios anteriores. Então, nós temos aí ainda um saldo de 2.276.000 para honrar com o Fundo. Temos precatório no valor de R$ 8.888.000. Então, aqui a gente tem a inscrição de precatórios do exercício e também há um valor elevado também porque a baixa ele só ocorre quando o tribunal paga. Daí a gente registra na contabilidade. Tá? Então, registrado hoje, nós temos 8.888.000. Depois o quadro traz as deduções, o ativo disponível. Esse quadro é consolidado, então aqui tem recursos do fundo e da prefeitura. Então, ele traz que... Desculpa, esse quadro aqui é só da prefeitura. Temos um outro do fundo. Temos disponível 37.431.000, haveres financeiro, que é aquilo que a prefeitura tem a receber, R$ 15.300, que é um haver. O que é isso? Recursos de salário e família, que a prefeitura paga e depois o fundo reembolsa ela, tá? E descontando aqui os restos a pagar processados, que é de R$ 3.303.000. Então, nós temos uma dívida consolidada de 11.164, vamos deduzir 34.143.000, que é o que nós temos disponível. Então, o quadro nos mostra que nós temos caixa suficiente para honrar com aquilo que a gente tem de obrigação. Tá? Então, temos 22.978 de disponível. O quadro também traz a receita corrente líquida do exercício, que foi de 241.017. Essa receita corrente líquida é utilizada posteriormente para o cálculo do índice com a folha. E, novamente, aqui repete o detalhamento da dívida contratual, 2.276.000, que eu já expliquei, que é referente à dívida com o Fundo de Seguridade. Demonstrativo da apuração da receita corrente líquida. Como é que a gente forma aqueles 241 milhões? Então, ele é formado por toda a receita corrente, o somatório das receitas tributárias, de contribuição, patrimonial, transferências correntes e outras receitas correntes, que deram 267.796.000. E depois, deduz-se aquilo que é a contribuição do servidor ao regime de previdência própria, a aplicação financeira do regime de previdência e a receita de retenção do Fundeb. Então, nós temos de dedução aí 26.778.900, perfazendo, então, uma receita corrente líquida de 241.017. Nós trouxemos aqui um resumo de como foi a aplicação dos principais índices do município. Então, o município fechou o ano de 2018 com uma aplicação em pessoal em 50,1%, uma aplicação no ensino de 30%, onde o mínimo constitucional é 25%, na saúde aplicamos 23%, onde o mínimo constitucional
é 15%, e no Fundeb aplicamos 99,2%, sendo 90,7% com o magistério e 8,5% com despesas administrativas, né, com o pessoal administrativo. Difícil, muito difícil. O próximo quadro traz o demonstrativo de apuração das despesas com o pessoal. Então, nós tivemos aqui despesas com o pessoal de 136.017,8, né? Aqui é consolidado, né? Prefeitura e fundo. Depois nós temos as deduções, né, que é os inativos e pensionistas, custeado com recursos vinculados, que é o fundo, né? E decisões judiciais, 1.206.000, sentenças judiciais referente ao pessoal, né? Então, 15 milhões de deduções. Então, tivemos 120.832.000 de despesa com o pessoal. O próximo quadro é o relatório de gestão fiscal do Poder Executivo, onde nós vemos que esse mesmo 120.832.000, né, dividido sobre a receita corrente líquida de 241.017, perfaz aquele 50,1 que nós demonstramos no quadro anterior. O próximo quadro traz a aplicação dos recursos próprios em ensino, né? Aqui nós demonstramos qual o total da receita, né, que é vinculada ao ensino. A aplicação mínima de 25%, né, teríamos que ter aplicado 38.287.000 e liquidamos, né, 46.005, que se refere a 30%, mas empenhamos 48, né, que dá 31,2. Como o tribunal faz o cálculo do índice, da aplicação do índice pela despesa liquidada, nós trouxemos o 2. Empenhamos 31,2% e liquidamos até o dia 31 de dezembro 30%. Então, para o tribunal, aplicamos 30% na educação, no ensino. Aqui também um detalhamento da aplicação dos recursos do Fundeb. Tivemos 57.481.000 de arrecadação, havíamos previsto 53,5, arrecadamos 57.481. Havíamos previsto também que teríamos receita de rendimento desses recursos de 581.000, mas tivemos 104, né, de rendimento, perfazendo uma receita de 57.585. Aplicamos no magistério, que a legislação nos diz que no mínimo 60% tem que ser aplicado no magistério, né? Então, dos 57, 34 milhões deveria ser aplicado no magistério, e nós aplicamos 52.224. E as despesas administrativas, né? Os 40% que nós chamamos, até 40% poderia ser gasto com despesa administrativa, nós pagamos a folha do pessoal administrativo em 4.897.000. Então, nós aplicamos 57.121.000 no Fundeb, aplicamos 99,2% dos recursos que vieram, sendo que dos 60%, no mínimo que deveríamos aplicar com o magistério, aplicamos 90,7%, e o máximo de 40% que poderia ser gasto com despesas administrativas, aplicamos 8,5%. Agora, a aplicação dos recursos próprios em saúde, né? Aquela mesma receita de 143 milhões, o mínimo constitucional de 15% seria 22.972.000. Mas, sobre a forma liquidada, nós liquidamos 35.281.000. Então, aplicamos 23% na saúde. Empenhamos 38 milhões, que corresponde a 25,2%. Da mesma forma que a educação, o tribunal conta para o índice as despesas liquidadas até o dia 31 de dezembro, então 23% foram aplicados na saúde. Agora um pouquinho sobre o regime próprio de previdência, o RPPS. Temos aqui o demonstrativo da Receita Previdenciária, né, também no fundo,
previsão de receitas correntes e receita de capital. A previsão total de arrecadação do fundo era de 21 milhões e meio, o fundo arrecadou 20 milhões 299, né? Então, não houve arrecadação de 1 milhão e 200 daquilo que estava previsto. O próximo quadro é o demonstrativo de despesas previdenciárias, né, as despesas do Fundo de Seguridade. Então, nós tivemos aqui uma previsão de 22 milhões e meio e empenhamos 14 milhões 381 e 800. Então, o total de receitas do fundo arrecadada foi de 20 milhões 299, total de despesas empenhadas 14 milhões 381, um resultado positivo de 5 milhões 917. Agora nós trouxemos algumas informações complementares sobre a Prefeitura Municipal, né? Então nós vamos apresentar aqui alguns dados, alguns quadros. O primeiro deles é fonte de recursos, Prefeitura Municipal. Então, o que nós trouxemos aqui? A evolução anual das receitas por fonte de recurso, né, da Prefeitura. Aqui os dados vão ser apenas Prefeitura, tá? A gente trouxe isso de forma complementar para melhorar a nossa visão sobre a Prefeitura. Sim? Sim. Então, nós temos aqui o quadro, nós comparamos, já que nós estamos hoje aqui apresentando 2018, nós comparamos o ano anterior e a previsão para o ano seguinte, né? Então, em 2017, nós arrecadamos, a Prefeitura arrecadou 233 milhões 489 em todas as suas fontes de recursos. No ano de 18, nós havíamos uma previsão de 243 milhões e arrecadamos 245,847, né? E aí nós temos por fonte de recurso, cada uma das fontes, né? O Tesouro Municipal, os recursos estaduais, de trânsito, federal e o financiamento. Então, por aqui a gente consegue ter uma ideia, né? Por exemplo, em 2017, os recursos próprios, nós arrecadamos 144 milhões 496. Em 2018, o nosso orçamento previa uma arrecadação de 158 milhões 693, mas arrecadamos 151 milhões 095, né? E o que é essa evolução? Nós comparamos as duas arrecadações, tá? De 17 com 18. Então, em 2017, efetivamente arrecadamos 144 milhões, em 2018, 151 milhões. Então, arrecadamos 6 milhões 599 mil reais a mais do que o ano anterior, que é o ano de 2017, que correspondeu aí a aproximadamente 4,6% de crescimento. Essa mesma receita nós trouxemos também a previsão para 2019, né, que está em 178 milhões 805. Tá? Então, sobre a arrecadação, uma evolução aí de 27 milhões, o que corresponde a 18,3%. E aí nós temos, para cada uma das fontes de recurso, esses dados, né? Então, para 2019, o orçamento total da Prefeitura é de 291.845, né? É isso que compõe o nosso orçamento, aquilo que a gente espera arrecadar em 2019. Trouxemos aqui também a forma gráfica, né, da evolução da receita, né, quanto arrecadamos em 2017, em 2018 e em 2019. Agora aqui é um detalhamento da arrecadação da Prefeitura com a fonte 1. Né? Na fonte 1, o que compõe aquela arrecadação? Receitas tributárias, taxas e contribuições, receitas patrimoniais, transferências governamentais, outras receitas e alienação de bens. Então, no primeiro quadro nós apresentamos a Prefeitura no todo, lá com todas as fontes. Aqui nós estamos detalhando apenas a fonte 1, apenas os recursos próprios da Prefeitura. Tá? Então, em 2017, arrecadamos 144 milhões 496. Em 2018, como nós já dissemos no quadro anterior, 158 milhões 693 era o orçamento, aquilo que se esperava arrecadar, e arrecadamos 151 milhões 095. Aqui separado por cada
tipo de receita, né? Tributária, contribuição patrimonial e governamental, para a gente ter uma ideia de como se comportou cada tipo de receita, né? E também a previsão para o ano de 2019. No próximo quadro, nós temos a representação gráfica dos dados que estão no quadro anterior, né? As receitas de fonte 1, em 2017, 18 e 19, como que elas se compõem. A maior parte delas é pela receita tributária. Isso, né? Transferências governamentais. Isso, as transferências governamentais é a maior parte, a receita tributária é a segunda, né? É a segunda maior fatia da nossa arrecadação. Aqui fizemos mais uma abertura. Agora, como que a gente fez aqui? Pegamos o grupo Receita Tributária e abrimos quais são as receitas que compõem aquele grupo de receita, né? Então, ali na Receita Tributária é composta pelo IPTU, pelo ISSQN, Imposto de Renda, ITBI, dívida ativa, multas e juros e outras receitas. Então, em 2017, esse grupo de receita tributária teve 52.152.000 de arrecadação, em 2018, 56.315 e em 2019, previsão de 72.861. Logo abaixo, nós temos as transferências governamentais, né, também de fonte 1, que o que tem nelas? O Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, o ICMS, o IPVA e outras receitas. Aqui nós abrimos as mais significativas, tá? Então, o FPM, em 2017, arrecadamos 36.553.000. Em 2018, nós havíamos previsto arrecadar 43.600.000, mas arrecadamos 38.940.000. Então, não atingimos a arrecadação prevista no orçamento em 2.387.000. E para o orçamento de 2019, estamos prevendo 46.200.000. No ICMS, em 2017, arrecadamos 38.822. Havia uma previsão no orçamento de 18 de 40.700.000 e arrecadamos 43,5 milhões. No ICMS tivemos excesso de arrecadação em 4.678.000. Também no IPVA, 13.050.000 em 2017, arrecadamos. No orçamento de 18 havia uma previsão de 15.200.000 e arrecadamos 13.745.000 e para o ano de 2019, previsão de 15,5. No ano de 2019, o orçado está bem próximo, se nós observarmos, aquilo que estava orçado em 2018. Por quê? Porque quando montamos o orçamento, não tínhamos ainda o fechamento do exercício, tá? Então, ele tem uma evolução, mas perto daquilo que foi arrecadado, em algumas situações ele está aquém, né? Como é o caso aqui do FPM, arrecadou 38, nós prevemos 46, mas quando nós fizemos o orçamento, a gente ainda tinha a previsão do orçamento do ano de 18, que era 43.600.000. O próximo quadro também é a demonstração gráfica dessas receitas, né? As receitas que a gente já apresentou no quadro, ela é apenas uma demonstração gráfica. O primeiro gráfico era das receitas tributárias, o segundo gráfico das transferências governamentais, né? Aqui a gente consegue enxergar qual dessas receitas tem o maior peso, né, na arrecadação. Continuando, fizemos também essa abertura pelas demais fontes de recursos. Então, aqui, a fonte 2, que são os recursos estaduais, né? Como que nós separamos? A remuneração dos depósitos bancários, os recursos que vêm para a educação, os recursos que vêm para a saúde, para a assistência social, a CID e convênios, tá? Então, em 17, de forma geral, de fonte 2, arrecadamos R$ 961.000. Em 2018, tínhamos uma previsão de 660.000, mas arrecadamos 1.662.000. E em 2019, temos uma previsão de 1.247.000. A fonte 2, principalmente ela é um pouco mais
dinâmica, porque como tem convênios, né, às vezes não entra o recurso num ano, entra no outro. Então, por isso que a gente tinha uma previsão de apenas 660 em 18 e acabamos arrecadando 1.662.000. Depois temos a fonte 3, trânsito. Em 2017 arrecadamos R$ 961.000. Em 2018 havia uma previsão de arrecadar 660.000, mas arrecadamos 1.662.000. Esse crescimento se deve em razão dos radares, né? Pode ver que em 2017 já houve uma arrecadação maior do que o orçamento que nós deixamos, porque quando fizemos em 18 ainda não tínhamos os dados dos radares, tá? Então, em 18 os radares começaram a operar durante todo o ano. Então, isso tem contribuído para elevar o valor da arrecadação de recursos do trânsito. E em 2019 prevemos arrecadar 1.247. Também temos a fonte 5, que são os recursos federais. Trouxemos também separado por remuneração de depósitos bancários, os recursos que vêm para a educação, exceto o Fundeb, o Fundeb em separado, os recursos para a saúde, para a assistência social e para convênios. Tá? Então, de fonte 5, de forma geral, em 2017 arrecadamos 82.878.000. Em 2018, prevíamos arrecadar 77.938 e recebemos de recursos 88.432. Em 2019, previsto 96.407. Agora, a aplicação dos recursos pela Prefeitura, né? Agora a gente vai passar um pouco essa mesma divisão, só que do lado da despesa. Então, a evolução anual das despesas na Prefeitura Municipal. Em 2017, quanto que nós empenhamos, né, na Prefeitura, também por fonte de recursos, próprios, estaduais, trânsito e recursos federais. Então, empenhamos 220.461. Em 2018, também separado por fonte de recurso, quanto foi empenhado em cada uma das fontes. E em 2019, o quanto que está previsto em cada uma das fontes de recurso. No próximo quadro temos a representação gráfica, né, dos dados que estão na tabela. No próximo quadro nós abrimos os recursos empenhados pela Prefeitura de fonte 1. Né? Quais são os maiores com recursos próprios? Então nós abrimos despesas com pessoal, obras de investimento, coleta de lixo, limpeza, varrição, convênio com a Santa Casa, subsídio do transporte urbano, materiais de consumo de forma geral, prestadores de serviços, que são diversos, né, da Prefeitura, como água, luz, telefone, vale alimentação, né, parcerias com o terceiro setor e demais despesas. Então, aqui a gente consegue ter uma visualização das maiores despesas da Prefeitura. Né. Fizemos isso para 2017, 2018, e a previsão para 2019 desse mesmo grupo de despesa. Tá? Depois a gente encaminha esse quadro para os senhores, para que consigam ter uma visualização melhor. Também de forma gráfica, esse mesmo grupo de despesa, de fonte 1, né, quanto cada grupo de despesa desses que nós separamos, qual é o peso dele sobre as despesas do município com fonte 1. Né? Então, aí a gente tem despesa com pessoal, como sendo o maior, depois, em segundo, acho que é prestadores de serviços, né? Depois temos Santa Casa, que também é uma despesa grande, e outras despesas. Também fizemos essa separação nas outras fontes de recursos, fonte 2, estadual, e fonte 5, federal. A fonte 2 separamos em obras de investimento, materiais de consumo de forma geral, prestadores de serviço e demais despesas. E a fonte 5 são os recursos federais, né? Também despesa com pessoal, porque aqui dentro tem folha do Fundeb, folha da saúde, né, que também usa recurso de fonte 5, obras de investimento, materiais de consumo, prestadores de serviço, convênio com a Santa Casa, que parte também é de fonte 5, 5, hemodiálise, que também é fonte 5 e é uma despesa considerável,
e as outras despesas. No próximo quadro temos a visualização gráfica, né, do quanto representa cada despesa da tabela anterior, né, isso de fonte 2, depois de fonte 5, e trouxemos também o quadro de obras, né, investimento que está previsto para o orçamento de 2019. Então, no orçamento de 2019, há uma previsão de 15.001 de investimento, sendo de recursos próprios da Prefeitura 5.271, de recurso de fonte 2, 9.730, e de fonte 5, 5.148. Né? Dividimos em recapeamento e pavimentação asfáltica, construção de creches e pontes, emendas legislativas, reforma, manutenção e ampliação de prédios públicos, contrapartidas de convênio, DAD, requalificação do sistema viário e expansão da iluminação pública. Estas obras constam no nosso orçamento de 2019. E aqui também um quadro resumo, né, das emendas legislativas, as emendas que o Legislativo aprovou para o orçamento de 2019. Então, aqui nós trouxemos apenas as emendas que se referem a obras e investimentos. Então, nós temos aqui 543.500, né, 543.500 em recursos de emendas propostas pelo Legislativo, que estão inseridas no orçamento de 2019. Bem, esses são os quadros que nós trouxemos para apresentar. Estamos abertos aí para tirar as dúvidas. Após a apresentação das contas, convido agora o vereador Guto Issa com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde aos colegas, boa tarde, funcionários da Prefeitura e munícipes presentes, internautas. Só algumas questões, Marcos, para a gente compreender aqui. Aqueles restos a pagar que haviam ficado de 2017 para 2018, que eu acho que 900 mil, que vinha da administração passada, eu já não vi mais, já foram quitados, né? Tinha ficado daqueles 12 milhões iniciais da dívida do governo do Daniel, parece que ficaram 900 para quitar em 18, e agora isso tudo já se liquidou, então? Nós temos aqui que restos a pagar que não são de 18, né, de exercícios anteriores, Tá. 904 mil. Ah, então continuam... Continua, mas boa parte deles, por que tem? Porque é convênio. Nós temos empenhos Tá. desde 2014 Entendi. ainda, que são de convênios que estão em andamento. Perfeito. Bom, grosso modo, então, superávit de 6 milhões e resto a pagar de 12. Né? Esse foi o apurado final. A venda de imóveis estava no orçamento. Nós tivemos aquele problema que a Câmara enfrentou aqui de avaliação de 2 terrenos. Eles não estão na LDO para esse ano, né, Carla? Não vai retornar para a Câmara, vocês não têm essa informação? Não temos essa informação. É porque eu percebi que faltou aqui, justamente estava previsto no orçamento, né, como não foi... Não, no orçamento de 19 não veio mais, né? Não veio. Tá, então a venda de imóveis provavelmente deve ter sido descartada já. Não significa que está descartado. Não, nesse momento não está no orçamento. No orçamento 19 não está, mas Tá. nada impede de se mandar um projeto Claro. para incluir, se resolver que vá fazer o leilão, né? Tá. Ali a gente viu, o Marcos apontou um acréscimo de 18% ali de renda própria. Ali tem um aumento do IPTU, né, que já estava previsto na LDO, e na LDO também já estava a questão da negativação. Eu queria saber se já tem previsão, se isso vai acontecer esse ano, se está confirmado que vai acontecer de fato. Você fala negativação? Da dívida cobrança pública. do CDA? Ali nos cartórios de registro de... Sim, já está acontecendo. Já está acontecendo? Já está acontecendo. Tá. Então, essa informação a gente não tinha. Em relação à Santa Casa, existe alguma previsão de reserva de contingência para
para os acordos judiciais, o que está acontecendo lá, ou não? Está só dentro do convênio e a Santa Casa está acertando lá? Digo porque a gente está com uma requisição administrativa nesse momento, né? Olha, a gente não veio com essas informações da Santa Casa, Tá. porque a audiência é voltada, né, na lei de responsabilidade fiscal. Então, eu Não, só queria saber se a Prefeitura já está criando algum tipo de reserva de contingência para esse passivo que está judicial da Santa Casa. Se não tem nada... Não, da reserva do passivo, não. Tá não, bom. até porque não foi ainda nos apresentado. Eles estão ainda fazendo, está dentro do decreto administrativo, eles devem estar fazendo aí uma Balanço, uma né? apresentação, acho que de 100 dias, né? Tá. Então, mas a gente está sentindo que medidas lá estão sendo tomadas para estar equalizando essa situação. Mas dentro do orçamento da Prefeitura para a questão do passivo, nós não Por enquanto temos, não tem nada, até porque né? quando veio o orçamento para a Câmara, não tinha a requisição, né? A Sim. requisição se deu-se Posterior. no final de novembro Tá. para dezembro, né? O que está no orçamento é o que realmente a gestora da saúde à época fez os valores e nos passou e colocamos no orçamento para 19, né? Do período da intervenção feita no governo passado, estão começando a sair algumas sentenças já contra a Santa Casa. A Prefeitura... Não sei te falar isso. Não, a gente tem as informações que as coisas os processos estão caminhando, falsos médicos, aquela situação toda. Então, a Prefeitura não tem ainda uma reserva de contingência para aquilo, porque ela foi responsável naquele período pela intervenção. Por enquanto, é só Santa Casa que responde por isso. Só Santa Casa. Tá. Nós não temos esse dado. Se eu falar aqui, eu vou estar falando Não, perfeito. um número. Era isso. Basicamente, eu tinha essa preocupação com o passivo que está na Santa Casa, dele impactar o orçamento nos próximos anos. Mas ainda a gente não... Se for isso, a gente não... Vamos aguardar, não? Tá. Tá certo, obrigado. Você pode mandar depois esse anexo para a gente? Eu só queria... Alguém vai fazer mais alguma pergunta? Obrigado, presidente. Obrigado pela pergunta. A gente não trouxe em demonstrativo, né? Acabou que uma confusão entre a gente, mas de tudo que a gente arrecadou, né, vale lembrar uma coisa positiva e boa, né? Apesar de todo o sofrimento que tivemos durante o ano, né? A gente, do que ficou do restos a pagar dos 12 milhões, desses 12 milhões, 6 milhões e 200 é da fonte 1. Né? Eu acho que é importante a gente frisar isso. Dos 12 milhões que foi apresentado de restos a pagar, de todas as fontes, 6 milhões e 277 mil é fonte 1 da Prefeitura. Mais a despesa extra-orçamentária, que é a obrigação que você retém a parte patronal, a gente retém a parte do funcionário mais a patronal para o pagamento das obrigações com terceiros. Então, quando a gente faz isso, a gente tem um valor positivo no caixa da Prefeitura de 877 mil. Né? Então, a gente passou o ano superavitário na fonte 1, de 877 mil. Então, eu acho importante, diante de todo um sofrimento que todos nós tivemos, né, lógico, o município demanda de muito mais, mas, infelizmente, a gente depende de uma arrecadação, tanto federal como estadual, né, dos repasses, e diante de toda a crise. Então, eu acho que vale a pena a gente estar falando isso, porque a gente só vem falar, né, do negativo. Diante de todos os municípios aos nossos, né, ao redor daqui nosso, eu acho que São Roque não é fácil, rezou a cartilha, né, bonitinho, e quando a gente faz os passos que tem que ser feito, o resultado aparece. Então, eu acho que é pouco, né, se você for olhar num orçamento de quase 300 milhões, 877 mil, é nada, né? Mas é isso que a gente tem que fazer diante da nossa legislação, né? Não é arrecadar mais, gastar mais do que se arrecada. Então, faltou só o slide, mas é isso que a gente apresentou para o prefeito e é isso que a gente tem que também, né, tá passando para vocês aqui, que é importante passar isso do que aconteceu na prefeitura. Somente da fonte 1. Né? Só complementando, se a Carla permitir, assim, a gente fica gratificado até, né,
de ter essa informação, de trazer essa informação, porque é um sacrifício, né? A gente passa o ano inteiro tentando, trabalhando para que o trem fique no trilho, né? Para que a coisa fique direitinho, né? E a gente, quando você termina e vê que deu certo, claro que tem muitas coisas para fazer, né? Mas é muito melhor a gente ter um município com tudo certo, tudo tranquilo, né? Graças a Deus não temos problemas com CNDs, né? Estamos tudo em ordem legal, Não devemos nada para ninguém, né? Não temos dívidas, né? Então nós trabalhamos, né? Todo o nosso trabalho é para que o município caminhe numa direção boa, né? Então, se temos 800 mil em caixa, se fosse 8 milhões era muito melhor, né? Mas é muito melhor ter 800 em caixa do que dever os 800 mil, né? É que quando vem esse superávit aqui que vocês apresentaram no começo de 635, isso daqui é tudo. Ah, sim, é todo, todas as fontes, né? Deu 266, né, de Isso. arrecadação e 260 de despesa. Isso, é todas as fontes. Os E dados, não, os dados que provavelmente vão sair no tribunal em breve vão dar um número talvez um pouco diferente desse que nós falamos dos 800, porque a forma que ele faz é diferente, né? Então pega tudo, um menos o outro. E quando nós falamos que 877 mil reais sobrou para nós, o que nós estamos considerando? Todos aqueles saldos que estão nas contas da prefeitura, que são as contas que as contas movimento que nós chamamos, né? E as obrigações que nós temos a pagar, né? Então, por exemplo, nós não podemos pegar um recurso da CIP, que é o que a gente sempre usa como exemplo, que também é fonte 1, e pagar qualquer outra despesa que não seja a despesa que a legislação permite. Então, a gente tira isso desse cálculo aqui, porque a gente não pode utilizar esse dinheiro para pagar as despesas, tá? infelizmente ele não faz essa conta, então vai aparecer aí já, né? Daí sai a informação de que a prefeitura teve um superávit muito maior do que a gente vem apresentar aqui. É porque o tribunal não faz essa separação que nós fazemos, né? E a gente tem essa obrigação de fazer. Então ele faz um todo. Ele não marca o dinheiro. O que de fato teria para o município era esses 800 É 800 e pouco, porque isso. desses 6 milhões... É porque depois fica aquela história, né? Esses blogueiros, esse pessoal que faz o outro lado da história, então fala assim, a prefeitura vai lá, faz audiência, acaba mentindo, que só teve esse valor, como saiu no ano passado, né? Então, isso é muito ruim para a gente se sente mal, porque a gente não tem ideia e nem pode vir aqui omitir, muito menos mentir. Mas a gente fica muito chateado, porque antes de colocar na mídia, poderiam ir lá procurar a gente, né? Como a gente está sempre aberto. Então, o ano passado, a prefeitura teve um superávit de 7 milhões, né? Que vai buscar esse dado lá no tribunal, e o tribunal é a fonte verdadeira, né? Sim. E não é uma inverdade, é verdade. Porém, é aquilo que o Marcos falou, dentro dos 7 milhões lá que deu ano passado, só de CIP tem 3. Eu não posso pegar o dinheiro da CIP e investir na Santa Casa, eu não posso pegar o dinheiro da CIP e pagar o Fundeb, né? Então, vai ter isso, né? Então, a gente já está até preparado para que... A gente está esperando o tribunal soltar, para a gente realmente ver. E o tribunal faz uma outra conta, né? Ele pega o superávit ou déficit do exercício anterior, então ele vai carregando, né? E a gente aqui mostra o que aconteceu no ano. Então, por exemplo, se vamos imaginar que se no ano passado eu tivesse apresentasse um déficit de menos 800 mil, como deu agora 800 positivo, na conta do tribunal estaria zerado, vamos dizer, né? Hoje o tribunal consideraria esses 635? Sim, ele vai mostrar isso. Ele considera tudo isso. Ele vai mostrar. A CIP, igual você falou. Ele só vai tirar daí o fundo de seguridade. Só isso que ele tira. Ele faz uma análise fora. O fundo ele faz uma análise separada. Mas de resto ele considera a CIP, ele considera a Fundeb, ele considera todos os recursos que sobraram no caixa da prefeitura em comparação com a despesa. E uma coisa importante que a gente precisa lembrar é que de setembro, a partir do mês de setembro, toda a despesa do 40% do Fundeb, nós migramos para a educação, ou seja, para ser computada nos 25%. Por quê? Porque o que veio de Fundeb, para pagar a sua totalidade do que realmente é a despesa dele, seria insuficiente. Então, a gente não pode deixar o pessoal dos... Não é suficiente. Então, em média, foi 3 milhões, mais ou menos, porque a folha dos 40%, que daí entra
todo mundo que não é professor, não é diretor, não é vice, não é coordenador, ou seja, os escriturários, os auxiliares de escritório, o secretário de escola, inspetor de aluno, toda essa outras, né, esses outros funcionários que não fazem parte dos 60, são do 40. Então, todo esse pessoal, hoje a folha, o ano passado era em média de 500 a 600 mil. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º, ele dá, em média, 3 milhões. Então, se o Fundeb tivesse mandado o suficiente para bancar isso, a prefeitura teria tido 3 milhões para estar investido no que o prefeito entendesse o melhor, zeladoria, creche, saúde, enfim. Então, eu acho que é importante, porque do jeito que a gente mostra, é o jeito que ficou realmente, né? Então, a parte da despesa, um quadrimestre, está nos 25%. Esperamos que esse ano isso não aconteça, né? Que o Fundeb honre pelo menos o que ele vai mandar para que a gente consiga pagar a efetivação, né? O efetivo do Fundeb real. Tá, é que como os slides que vocês apresentaram no final, eu anotei, pode ser que eu tenha anotado errado, mas eu queria conferir com vocês. Aqui, em 2018, foram arrecadados 243 milhões, é isso? Vamos lá. 33. Eu não estou achando. Foi aí? 233. Quanto? 233 2017? milhões, 2017. Não, 2018. 245. 245? É. 243. Não, 243 é o que estava orçado. Ah, então eu vi na... É que em 18 a gente trouxe o orçado, o realizado. Tá, 245, 2017, 233. Vocês estão com previsão para 291, é isso? Isso. Isso. Tá dando 291, tá dando 40 e poucos. 45.997. 45. Por que essa diferença? Vocês estão prevendo o quê? Então, só de cobrança de Protesto? 14 milhões. O protesto era 14, isso mesmo. E fora o protesto, não tem nada fora, né, Marcos, do que... Hã? Os 14 milhões estão dentro da previsão lá do Tesouro Municipal, está 178. Se nós tirarmos 14 milhões de lá, vai dar 164 milhões, né? Não é muito diferente do 158 que estava previsto para em 2018. Né? E o que o seu Edson lembrou é ali no recurso da fonte 2 no Estado, dobrou, né? Você vê que para 2019 está 11.900. É isso também, tem 5 milhões a mais, então 14 com 5 já são 20. Por quê? Porque são os convênios que... Lembra que em 2018 a gente tinha muito convênio lastreado em 18 e daí não veio o governo por conta da eleição. Então, o que a gente fez? A gente repetiu uma boa parte para 19. Então, é isso que ele quis lembrar que realmente... Os demais, na fonte federal, na fonte 5, o orçado era 77 em 18, foi para 96 em 19. Mas é o próprio crescimento daí de Fundeb, de QESE, de recursos mesmo de saúde. Aí não tem muito, não está muito fora do que a gente vem trabalhando. O que deu para ver aí que realmente sim, são números, apesar de não ideais, né, do jeito que precisaria, mas também em vista do que estava, do jeito que chegou, aparentemente revertidos, né? Não consegue aquele valor para de fato produzir, mas está tendo essa crescente, né? O município está conseguindo fazer essa arrecadação a ponto de pelo menos empatar, vamos dizer assim. A gente teve algumas sortes, vamos dizer assim, né? O Anjinho estava junto com a gente, com a graça de Deus. Também. Né? Teve. Em outubro de 2018, a gente teve uma entrada bem alta de ITBI.
teve uma transação no mês de outubro, porque o ITBI ele varia de 250 a 320 em média, né, que são as transações de compra e venda de imóveis, né? Você paga sobre isso para a prefeitura. Em outubro, a gente se assustou. Entrou num único dia 1.400.000. Então, a gente falou, nossa, o que é esse dinheiro, né? Tanto assim. E aí, a gente foi buscar na tributação, então, foi uma transação que a JHSF fez, né? De compra e venda. Então, só ela recolheu, num dia, 1.400.000. Aí, juntou com o valor arrecadado do mês, que foi um pouquinho melhor que os outros, foi quase 400.000. Então, só no mês deu quase 1 milhão, deu 1.800.000 e pouco de ITBI. Então, é uma arrecadação de 1.400.000 que a gente não estimou mesmo, porque... Continua. Então, isso foi bom, né? ICMS no mês de dezembro, ele veio quase 700.000 a mais do que a média que estava vindo. FPM, novembro e dezembro, veio 600.000 a mais do que, em média, veio, se você pegar os 11, os 10 meses, o FPM veio na média de 2.600, 2.400, em novembro ele veio 3 milhões. Então, quando você projeta a receita, vamos falar que em novembro vai vir 3 milhões. Não dá para você projetar isso, porque os números te mostraram 10 meses diferentes, né? E aí você fala assim, então aí, como é que você gasta em um mês 600.000, né? Consegue gastar de um mês para o outro? Não consegue, né? Por mais que você tente. Então, isso também foi um fator que, junto um pouquinho aqui, junto uma arrecadação um pouquinho mais, teve a sobra de 800. Esse trimestre final aí foi o anjinho que salvou mesmo. Foi o anjinho que salvou a gente. Porque senão ia derrapar de novo. Porque senão a gente ia ficar na marca do pênalti, né? Ia ficar Então, com essas crianças pra trás de novo. infelizmente... E ainda, até foi, acho que foi a pergunta que o Guto fez, então lá de 2016 o que tinha pagou. O que tinha pendente pagou. Não, temos um resto a pagar de 904 ainda. Mas Que é... de 17, né? Não, ali tem 14, tem 15, 16 tem e um pouquinho 17. também vindo. Tem, não é só de 17, é entendi. de exercícios anteriores. Entendi. Porque existem convênios firmados com o governo passado que ainda o governo não mandou. Então tem o dinheiro, o empenho que está na fonte 2 ou 5, mais a contrapartida da prefeitura. Por exemplo, nessa conta, se eu tiver errado, por favor, me corrija. Essa questão das UBS entra nesse tipo de convênio ou não? Entra nesse tipo de convênio. Está nessa pendência, vamos dizer assim. Um foi cancelado, o outro está lá. Os dois foram cancelados. Então os dois já foram cansados. Não estão lá mais, não estão mais lá. Não estão mais lá. Mas seria, se não tivesse como grana, se isso, estaria lá. Seria nesse sentido. Seria nesse sentido, né? Entendi. Tá. Deixa eu ver aqui, acho que... Como a gente ficou com 10 milhões, arredondando aí, 10 milhões empenhado na fonte 2, no orçamento de 18, e o governo só mandou 4. Eu não... Então você fica com um desequilíbrio, entendeu? Por exemplo, nessa parte de arrecadação, apesar da gente perceber que ela veio numa crescente, vocês planejam também, tipo assim, a inadimplência também ou não? Não. A gente não faz a gente faz um orçamento na parte de IPTU, a gente não conta com a inadimplência na hora de fazer o orçamento, né? A gente, na verdade, faz o orçamento daquilo que está sendo arrecadado. Entendi. Então, por exemplo, a gente solta 30 mil carnês. Ele representa, se todo mundo pagar os 30 mil carnês, em média, aí vai 35 milhões, 33 milhões. Se você olhar a previsão do IPTU, é 15, 16. Ah, entendi. Vocês já fazem no pacote. Eu orço, eu coloco na previsão aquilo que, a tendência que o município arrecada. Eu não lanço na receita o que efetivamente, o lançamento que representa os 30 mil carnês. Entendi. Senão você fica com um desequilíbrio muito grande, né? De uma receita que você sabe que você não vai arrecadar. Então, não conta a inadimplência, não, mas a nossa inadimplência ela é alta.
Veja, se é mais ou menos uns 35 milhões lá, mais ou menos. Vocês propôs 15, 15, abaixo de 50%. entendeu? No final, ele não dá tudo isso, né? Ele dá 30, 20 e poucos, né? Mas é bastante. Porque a gente conta daí, não só o IPTU, o IPTU, mas a dívida, né? Mas a carteira da dívida um pouquinho. Mas é bastante. E é uma tendência do município. Se você... a tributação, ela tem uma análise que ela faz. O município tem mais ou menos essa tendência, essa cultura, né? Não tem assim, a São Roque arrecadou no ano de 18, 20 milhões de IPTU, por exemplo. No ano de 16 arrecadou 12. Não tem essa sazonalidade, entendeu? Ele meio que se mantém. Se você ele tem aquele crescimento. Onde que ele cresce mais? É na dívida ativa quando você faz anistia. Aí quando você dá uma anistia, aí você percebe, você fala, opa, você vai projetar para o ano seguinte, que nem agora nós vamos projetar para 20. Aí a gente faz uma estrelinha lá, um lembretinho. Opa, deu muito porque aquele ano foi um ano de anistia. Ou se chama atenção e a gente não faz o lembrete, vai buscar na tributação. Foi um ano que teve anistia. Mas se você tirar a anistia, né? Então a anistia o ano passado foi importante para nós. Né? Também, né? Então, assim, Carla, resumidamente, e Marcos também, resumidamente, o município hoje está com uma saúde financeira positiva, né? Vamos dizer assim. Sim. Como eu disse, não consegue a produção, mas também não está devendo. Não e tá. o mais importante é que para efeito de convênio, essas coisas tudo, nós temos CND, tem tudo certinho. Tudo então, assim, certo. O município de São Roque está Está. apto a qualquer Está. situação. Né? Está. Então, quer dizer, Graças a Deus, até o presente momento. dos males Está. o melhor, Dos porque males o menor. nós estamos literalmente em ordem. Literalmente em ordem. É frustrante para nós que somos técnicos, a gente não vê uma viabilidade de... A gente até vê em algumas situações, mas esbarra em outras, mas a gente vê num orçamento de 300 milhões a capacidade de investimento muito pequena, né? Mas é fruto de todo um contexto, né? Da crise, né? Do desemprego, né? As pessoas realmente, não é que não... Eu penso assim, não pagam IPTU porque não querem pagar, né? Não pagam porque realmente é mais moroso o serviço público, né? A demanda de você cobrar, vamos dizer assim. E é o que eu falo sempre, uma família, um pai de família, vem o carnê de IPTU e vem a conta de energia e ele tem dinheiro para pagar um outro, você não tem a dúvida que ele vai pagar CPFL, ele vai pagar água, né? Ele vai pagar a escola da criança. E o IPTU fica para segundo momento. O lamentável, você falou, um orçamento de 300 milhões, né? E o poder de investimento do município é praticamente zero desses 300 milhões. Então, quer dizer, arrecada para pagar o que tem, pronto, acabou, ficou naquilo ali. Então, a gente não consegue avançar, né? Vamos dizer, nesse sentido. Não consegue. Esse que é o Né? E não é só São Roque. Quando você vê, a gente acompanha em outros municípios, E assim... nós fechamos azul. Nós Tem fechamos. municípios que não fechou azul. Não, se você olhar o nosso, né, Mairink, Alumínio, Ibiúna, tá um horror. Eu não sei como é que os prefeitos e os técnicos estão dormindo, porque é uma coisa que atormenta, né? Você tem que cumprir meta, não é fácil, não é brinquedo não. Então é um serviço árduo, a gente gosta, mas é de queimar as pestanas, viu? Porque você tem o compromisso, né? Você tem que pagar e aquele dinheiro tem que entrar, né? E não é só São Roque, a maioria dos municípios, quando a gente vai em curso, em congresso, os municípios dependem, infelizmente, dos repasses estaduais e federais, ICM, FPM, né? Então é uma realidade dura, né? Mas, e o governo, se ele não arrecada mais, então a gente viu que o ICM nosso, ele deu uma crescida, né? Isso a gente viu, espera que cresça mais, obviamente, mas às vezes a gente melhora no índice, mas se o governo não arrecada o suficiente para honrar aquele índice que compete ao município, ele não vai passar, né? Então, o governo, acho, federal deveria também estar fazendo algumas mudanças de per capita de merenda, né? Chega a ser ridículo o que ele manda por aluno e o que custa um aluno, né? Acho que a nossa merenda é uma merenda muito boa, né? Eu sempre falo para o Cláudio que deu uma boa repaginada, né? Que as crianças
Tem às vezes uma coisinha ou outra, mas nas últimas quinzenas, né, a merenda comentou que, uma diretora comentou comigo que a nossa merenda mandou o kiwi a semana inteira para as creches, né, para as escolas pequenas, né. Então, você vê que não tem isso numa escola particular, né, hoje, né. Assim, o cara paga o imposto, ele tem que retribuir isso. Tem, mas se fosse só isso, mas não é só isso, né? É asfalto, enfim, um monte de coisa. Então, tem que ser bem administrado o dinheiro, porque se não for, é que nem na casa da gente, eu falo, é um orçamento familiar. Se você pode ganhar muito, só que se você não administrar bem o seu dinheiro, né? Então, infelizmente, a prefeitura é assim, né? Tem que cuidar bem do dinheirinho, senão ele vai embora. Mas é assim, vamos ver aí como é que é. O Guto ainda falou, como é que estão as perspectivas fora da audiência para 2019? É muito cedo ainda, né? Fechou fevereiro, né? Então, a gente não tem a receita mensal de quanto vai ser a arrecadação do IPTU, né? Depois de março. Então, em abril é que a gente começa a sentir quanto que a gente vai ter de entradas mensais de IPTU. Então, a gente ainda... Essa questão dos protestos também. E aí a gente tem que arrecadar esse valor. Precisa, a menos que uma outra receita supra essa falta que, vamos imaginar que ele não entra. Só se vir longe, porque é difícil. Difícil. Vai ter que vir. Vai ter que vir. Uma outra, só se vir com a gente, é difícil. Próxima uma consideração? Lima? Carla, Marcos, Scarlett. O presidente foi embora. Então, finalizando a audiência, nada mais havendo para ser discutido nessa audiência pública, agradeço a presença de todos, encerro os trabalhos às 15h58, lembrando que será lavrada a ata da reunião, que será arquivado na secretaria. Boa tarde, muito obrigado a todos. Reza, Alacir. O Jean também.